Eu não sou uma pessoa muito chegada em açúcar. Açúcar não me ganha. Eu prefiro os sabores mais ácidos, até para sobremesa mesmo. Muito doce não me desce, né? E eu sou fã do pudim que a Lidiane faz, porque ela consegue fazer um pudim, né, Chico? Chico também é fã de pudim, né? Que pra mim não é tão doce, porque pudim vai leite condensado, né? E dependendo da receita, bastante leite condensado. E a Lidiane consegue fazer uma dosagem, se eu não me engano, é uma lata de leite condensado para 2 de creme de leite, que não fica aquele negócio, né? Que bate e as formigas começam a se aproximar de você automaticamente, mas me agrada bastante. E aí, rapaz, eu fiquei muito impressionado, já que a gente está falando de açúcar, de uma descoberta, que para mim pelo menos é recente, eu acho que no mundo da ciência também não é muito antigo, de uma fruta que cresce na Nigéria. E essa fruta, ela tem uma característica bem interessante, a ponto do nome dela ser chamada de fruta milagrosa. Você pode procurar isso, né? Eu vou dizer o nome científico dela para vocês, que é Syncephalum dulcificum. Você pode procurar por esse nome também. Mas fruta miraculosa ou fruta milagrosa, você pode procurar em inglês também, vai encontrar a frutinha. E o que ela faz é o seguinte, por isso que ela é chamada de fruta miraculosa, é que você come uma frutinha daquela, é como um café, uma frutinha de café assim, né? E ela tem eu vou dizer aqui uma glicoproteína, chamada, o nome da glicoproteína é miracolina, é bem conveniente, né? Milagrosa miracolina. Ela mexe de alguma forma com as papilas degustativas, e aí tudo que você pôr na boca depois de comer essa fruta, se for amargo ou azedo, fica doce. Aí eu falei, não, isso é mentira. Imagina você chupando limão, que delícia. Cara, é isso mesmo. Você vai no YouTube, é um tal de neguinho chupando limão, tomando vinagre na colher e dizendo, que delícia. Eu falei, não pode. E é isso que a fruta faz mesmo. Inclusive, ela está sendo revolucionária na questão da diabetes, né, ou do diabetes, que ela substitui qualquer outro tipo de produto, né, para adocicar, porque você não precisa botar nada, você só come a frutinha e tudo que você põe na boca depois fica adocicado. Júlio, mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Tem tudo a ver, porque o nosso texto vai falar, de certa forma, do doce que pode ser produzido através da força. Então, eu penso que existe uma metáfora aqui, ainda não é o texto, mas já fazendo aqui a aplicação da nossa frutinha, que é justamente o fato de que o poder do Espírito Santo, ele produz em nós, na força, porque é o poder mesmo, no grego é dunamis, né? O poder do reino de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, produz em nós frutos que são belos, que são... eu poderia dizer que são adocicados, que são bonitos, maravilhosos, e que no final da história tem um elemento bem interessante, que é o fato de que o homem em si, ele produz, né, muitas coisas boas, mas muitas coisas más também. Isso vem realmente do tanto de força que você põe nas coisas. Você pode botar, por exemplo, muita força para se vingar, e vai encontrar vários autores dizendo que a vingança é doce. Interessante isso, né? Vingar-se, de certa forma, para alguns traz um adocicar. E inúmeros escritores vão abordar a questão da doçura, da docilidade, de maneiras mil, mas a palavra de Deus trata como um fruto do Espírito Santo. E esse fruto, ele é produzido através da força do Espírito Santo. A pergunta que fica é, será que a força pode trazer docilidade? Será que a força pode produzir coisas singelas? E é sobre isso o nosso texto, por isso convido você a ler comigo capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Sansão desceu a Timnate
e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradava muito. Passando algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela, e quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram. Mas não lhe disse, ou não lhes disse, que havia tirado o mel do corpo do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidastes para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não o revelaste a mim. E ele disse: não o revelei nem a meu pai nem a minha mãe, por que deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o restante da festa. No 7º dia ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava. E ele revelou o enigma ao seu povo. E ela revelou o enigma ao seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: se não tivesses arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhe as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso subiu enfurecido à casa de seu pai. Muita calma nessa hora, né? É um texto cheio de armadilhas, eu poderia dizer. Uma leitura equivocada do texto, a gente pode chegar a conclusões que o escritor não quer dizer. E nós começamos aqui, né, com um Sansão já adulto. Nós vimos semana passada o nascimento, a anunciação, né, por parte do anjo, de que a mãe de Sansão, esposa de Manoá, daria luz. E agora você já tem um Sansão adulto, forte, provavelmente alguém de físico, né, que poderia ser percebido a quilômetros de distância, a ponto, por exemplo, alguns vão dizer, no casamento, os 30 convidados aqui poderiam ser 30 homens para proteger os filisteus de Sansão. Eles de fato parece temiam aquele cara porque ele tinha uma força excomunal. Alguns vão inclusive comparar Sansão com Hércules,
as histórias, de certa forma, existem nelas, né, o fator da força sobrenatural, da força heróica, não é? Mas é óbvio que não tem nada a ver as duas histórias, porque provavelmente a história de Sansão é verdadeira e a de Hércules não, né? O fato é que Sansão, já adulto, parece que passando pela cidade de Timnate, ele vê uma mulher, e essa mulher lhe agrada muito aos olhos. Ela é filisteia, não faz parte do seu povo, não é uma hebreia, ela é filha dos inimigos, mas mesmo assim Sansão, na flor da idade, no seu vigor físico, se encantou por aquela mulher, de maneira a colocar todas as suas forças para que aquele casamento acontecesse. O texto vai dizer para a gente, por exemplo, que quando ele chega em casa, ele vai ao seu pai pedir, né, para que o seu pai arranjasse o casamento. Por que assim? Porque naquele tempo os casamentos eram arranjados pelas famílias, era um acordo. E como a gente viu domingo passado, os filisteus eram um tipo de inimigo estratégico. Eles não chegavam oprimindo, chegando com aqueles impostos, impondo sofrimento sobre os colonizados, mas eles misturavam. E assim eles ofereciam suas mulheres em casamento. Essa era a tática. É óbvio que um hebreu que se casava com uma filisteia não iria produzir hebreus, iria produzir filisteus, sempre. Porque para os hebreus sérios, um filho de uma filisteia com um hebreu não era considerado nada. Então ele seria sempre do inimigo. A estratégia era essa, misturar, produzir filhos e filhas, e assim a identidade do povo iria se perdendo. Isso vai acontecer também na Babilônia, não é? Quando o povo é levado e lá eles se casam com outras mulheres, a ponto de que quando há o retorno do povo, né, e Ciro vai realmente trabalhar para que isso acontecesse, Daniel vai prever que eles voltariam, os hebreus que não se misturaram não admitem aqueles que haviam casado com mulheres babilônicas, né, em Israel. Então alguns vão embora e não retornam, outros abandonam esposas e filhos para retornar à sua terra, porque isso não era admissível. Então o inimigo sempre vencia nesse caso, e era isso que eles faziam. Eles misturavam, casavam-se as mulheres com os homens hebreus, e assim ia se perdendo a identidade, e vice-versa. Os homens, também filisteus, provavelmente se casavam com mulheres hebreias, e assim o povo ia realmente se perdendo. Por isso o questionamento aqui dos pais de Sansão. Mas Sansão, eles são pessoas diferenciadas em meio a uma realidade idólatra, corrompida, a ponto deles questionarem isso, né? Você vai se casar com uma filisteia, ela não é nem dos nossos, ela não é do nosso povo, não tem aqui, né, entre os hebreus, né, alguém que te agrade. Mas Sansão estava irredutível, não, tem que ser essa mulher, é ela que eu bati o olho, é ela que agrada aos meus olhos, e não tem o que faça eu desistir. Pai, resolve essa parada aí, vai lá e arranja esse casamento. E aí o texto vai dizer, né, que o pai então vai descer com Sansão para realmente resolver, descer até a cidade de Timnate, esse casamento, e arranjar esse casamento. Você provavelmente vai, se começar a ler sobre o texto ou ouvir alguns pregadores falando, vai haver logo de cara um juízo aqui sobre Sansão, né? E seria mais ou menos uma coisa assim: Sansão, apesar de ser alguém usado pelo Espírito Santo, é fraco. Sansão, apesar de ser alguém escolhido por Deus, nessa hora não ouve seu pai e sua mãe. Ele é um libertino, ele é alguém que se percebe, quem sabe, no auge da juventude, um desbravamento para coisas erradas, uma rebeldia, eu poderia dizer. E assim a gente vai cair naquele lugar comum de pregar sobre os filhos que precisam dar ouvidos aos pais, e assim sucessivamente. E que eu acho que os filhos realmente precisam dar ouvidos aos pais, mas não nesse texto. Porque o autor bíblico diz para a gente que aquilo que estava acontecendo com Sansão era da parte de Deus. Não é isso que diz o texto? Depois que os pais de Sansão estranham a ideia, porque,
Pensa, eles sabiam que o anjo havia anunciado que a gravidez dela era da parte de Deus, que o homem que nasceria, a criança que nasceria, viria a ser um homem libertador de Israel. Portanto, eles estão esperando coisas excelentes dele. Daí o questionamento: mas peraí, Sansão, não tem alguma coisa errada? Ele: não, é isso que eu quero, e ele está determinado. Apesar do juízo, inclusive duro, dos seus pais, porque eles chamam os filisteus de incircuncisos. E incircuncisos aqui é uma ofensa, porque não eram só os judeus que se circuncidavam, outros povos também se circuncidavam, em nome de outros deuses. Mas o processo de circuncisão existia naquele tempo, só os filisteus que não faziam. Então, na verdade, você percebe aqui não somente a reprovação da paixonite de Sansão, mas a reprovação dos filisteus, aqueles incircuncisos. É isso mesmo, Sansão. E ele fala: é isso mesmo, eu quero essa mulher. Aí você vai ler, por parte do autor, no versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. O que é que vinha do Senhor, afinal de contas? E a gente começa a se perguntar, porque eu me perguntei: peraí, Deus está fazendo Sansão se apaixonar por uma filisteia? Mas ele mesmo não disse em Deuteronômio que não era para misturar? Mas ele mesmo não disse que o povo era para se manter puro? Disse. Então o que está acontecendo no texto? Será que o autor está equivocado? Ou será que o autor está querendo dizer, por exemplo, diriam alguns, que Sansão se apaixona, isso é uma falha dele, né? É carnalidade, e Deus vai usar essa situação para gerar alguma coisa? Sim, existem alguns que dizem isso, mas não é o que o texto diz. O texto diz que Deus fez Sansão gostar daquela mulher, porque ele estava procurando motivo para se voltar contra os filisteus. É isso que o texto está falando. E agora a gente precisa resolver isso. Se você pensar que Sansão foi alguém escolhido por Deus, anunciado pelos anjos, fruto de uma gravidez que não seria possível naturalmente, você percebe que Deus tem um propósito na vida de Sansão bem claro. Ele disse: ele vai começar a libertação. Mas qual é o dom de Sansão? É discernimento? Não, né? Não é, né? O dom de Sansão é estratégia de guerra, um estrategista nato? Não é, né? O dom de Sansão, quem sabe, é ser um exímio pregador? Não. O dom de Sansão é dar tapa na cara dos outros. É o que ele sabe fazer. Ele é forte. Isso que a gente precisa entender nesse texto aqui. Sansão foi chamado para bater, para arrebentar. Ele é forte, ponto. Não tem mais nada sobre Sansão a não ser o fato de o cara ter uma força descomunal. E a pergunta é: se Deus chamou Sansão, escolheu Sansão e deu a ele uma força desse nível, para que é então? Para discursar? Não. Para bater, para machucar, para com a sua força gerar, quem sabe, atrito, onde já se havia a conveniência do relacionamento. Percebe que Sansão é usado por Deus para gerar atrito onde não tem mais atrito. Eles não brigavam mais, gente, não olhavam mais os filisteus, eram seus pais de Sansão, como inimigos, estava tudo misturado, a identidade estava sendo perdida mesmo. Mas parece que Deus vai fazer isso aqui e vai usar a estratégia filisteia de casamento contra eles mesmos. Eles vão casar a mulher deles com o pior cara que poderia ser casado com ela nesse tempo. Se tinha aqui a pior escolha, o pior casamento possível para os filisteus era casar com Sansão, porque até então ele estava na dele. Quem sabe Sansão, com sua força, né, vivesse fazendo suas estripulias, mas não contra os filisteus, a ponto de se apaixonar por uma. E pode ser que ela fosse bonita mesmo, e Sansão realmente, na flor da sua juventude, se apaixonasse por uma menina bonita, que ele não via nenhum problema, vai dizer para os seus pais. Mas não era sobre isso. Era sobre Deus criar um problema para Sansão e para os filisteus, que iria ter que ser resolvido. Por exemplo, na continuação da história, a gente vai ver que essa mulher vai ser morta. E isso vai desencadear em Sansão uma ira tão grande que ele vai começar a matar os caras com queixada de burro. Então parece que no texto a melhor exegese é Deus está usando a força de Sansão para
destruir os filisteus, iniciar uma guerra mesmo contra os filisteus. E Deus está usando essa situação para despertar Sansão para o que ele foi chamado: a guerra, a luta, a vitória, a força. Ele vai ver isso quando sua mulher morrer. A coisa vai perder o controle aqui, vai iniciar uma guerra que em Samuel e Davi vai ser resolvido, mas começa por ele. Gente, isso aqui é uma coisa, né? Eu vou usar a força de Sansão aqui. Chega nem perto, né? Se fosse Sansão, já caía tudo lá no mato, né? Aí é bom que a gente comprava outra. Mas parece que Deus, vou dizer para você, usa algumas situações para despertar em nós o gigante. Já pensou nisso? A gente tem bem uma tendência de achar que tudo o que acontece com a nossa vida de mal é o inimigo, né? É o capeta, é o diabo, é a vida, é o mundo, é o mal. E de certa forma a gente se coloca num cantinho da vítima das coisas que acontecem com a gente e que nos desagradam. Mas eu me pergunto, à luz desse texto, até que ponto Deus permite que certas coisas aconteçam para que a gente identifique o inimigo e se levante como um gigante e comece a lutar pela coisa certa. Entende? Parece que há, de certa forma, da parte de Deus, um desejo de que a gente seja despertado de um sono, de um relacionamento harmônico com aquilo que realmente não deveria ser, com uma espécie, eu acho, de conveniência para com um mundo que, de certa forma, desagrada a Deus. E aí eu penso que nessa hora o problema, né, o casamento com uma filisteia, eu não estou dizendo aqui que Deus vai fazer você casar com nenhuma filisteia, mas que realmente Ele pode deixar que coisas aconteçam para que o Sansão dentro de você, o poder do Espírito Santo dentro de você, o herói que existe dentro de você, o Hércules que existe dentro de você, seja despertado, e a gente saia de uma vez por todas desse casulo, quem sabe, obliteração, desse casulo da inanição, desse casulo da inatividade. Já parou para pensar nisso? A gente sempre trata as coisas que acontecem com a gente como opressão, né? Ah, minha vida está difícil, as coisas estão acontecendo. Mas o que será que Deus quer com isso? Será que Deus, de certa forma, não está permitindo isso para que a gente se desperte para algo que realmente faça sentido? Para que uma força, né, comece a nascer em nós e aponte para o lugar certo? Será que muitas vezes o que acontece nas nossas vidas não é ferramenta na mão de Deus para um despertar? É como se Deus estivesse falando assim: velho, acorda, sai desse lugar de conformismo, sai desse lugar de conveniência, sai desse lugar de quem realmente não vê e não identifica o inimigo. Existe o inimigo. Por isso então as coisas vão acontecer para que a gente seja despertado. Eu tenho plena convicção de que isso acontece. Porque se não acontecer, se a gente não for cutucado, se a gente não for colocado em situações que exigem da gente quem sabe, reflexão do que tem sido realmente o nosso alvo, o que tem sido realmente aquilo que a gente tem colocado as nossas forças, a gente possa começar a se relacionar bem com essas coisas, sabe? Se acomodar. E aí nada no final da história é perigoso, nada no final da história nos ameaça, e a gente vai se adaptando, como um peixe, que eu vi uma vez numa matéria, que não tinha olhos, uma espécie de bagre, que não tinha olhos. E aí é óbvio, né, que os cientistas falaram que era o darwinismo, né, que era uma outra espécie evoluída, e realmente parece que aconteceu uma microevolução ali. Não tinha luz no habitat daquele peixe. Ele então, à medida que foi se reproduzindo, foi perdendo os olhos, porque não era necessário. Isso acontece no mundo animal, isso acontece no mundo espiritual também. Pode ser que a gente, por não ter luz, esteja perdendo os olhos, perdendo a perspectiva certa, perdendo a visão, lutando contra coisas erradas, colocando a nossa força em coisas que não valem a pena, coisas humanas, passageiras, fúteis, que não se resolvem. E muitas coisas da nossa vida podem não estar do jeito que a gente deseja, na verdade ela nunca está do jeito que a gente deseja, e Deus permite para que realmente a gente pare um momento, estaque um momento e faça uma reflexão sobre quem é o inimigo de fato.
sobre o que a gente está lutando de fato, sobre que tipo de força a gente está colocando e no que a gente está colocando. E é isso que Deus está fazendo com Sansão. Tá tudo bem, né, Sansão? Você é fortão, bonitão, todo mundo gosta de você, tá? Vai ter um problema agora. E Deus vai levar Sansão para um lugar que vai despertar nele um motivo para que ele nasceu. Luta. Encarar o inimigo. Gerar atrito. Gerar e iniciar a libertação de Israel. Entendeu isso? Faz sentido? Quero ouvir o amém. Não dá para julgar Sansão aqui não, gente. Não adianta vir com o papinho, ai, Sansão não obedeceu os pais. É Deus que está fazendo. Pode ser que ele tivesse uma tendência a isso mesmo, forte pra caramba, né? Não é igual o Lucas, que pega o chinelo e sai correndo. Pegar o chinelo para Sansão era meio perigoso, eu acho, né? Mas, me lembra uma história, né? Eu acho que eu até contei lá em casa, no grupo, de um conhecido que eu tinha, músico, né? Um negãozão grandão, rapaz. Bem gordão, assim, um cara grandão. E ele contou como foi a conversão dele. Ele disse que tinha um menino lá, um rapaz que se desentendeu com ele, falou algumas coisas, e ele falou, vou pegar esse cara, vou arrebentar esse cara. Ele falou mal dele, alguma coisa, eu não me lembro qual foi o motivo. E ele descobriu que o cara estava numa igreja lá perto da casa dele. Ele falou, vou pegar ele lá. E aí ele foi no culto, sentou lá atrás, ficou procurando o cara, a igreja não era muito grande, achou, né? Ele falou, velho, vou ficar aqui, o ódio dele era esse, eu vou ficar aqui até o final desse culto, e na saída eu vou dar uma surra nesse cara. E ele falou, eu cheguei assim, e eu falei, e aí? E aí quando o culto terminou eu estava chorando, o pastor pregou e, cara, alguma coisa aconteceu, e eu me converti ali. Eu falei, velho, tu pegou o cara? Peguei, velho, peguei assim mesmo, mas depois eu pedi desculpa. Então, não é esse o caso, né? Porque o Sansão, na verdade, se quisesse pegar alguém, ia ser uma situação bem complicada, o leão que o diga, né? Mas realmente ele era alguém que foi escolhido por Deus para causar atrito, gerar incômodo. E a situação de conformismo com a realidade não era para o que ele foi chamado. Por isso Deus vai colocar ele nessa situação. Por isso que a ira de Sansão vai começar a acontecer. Vamos continuar no texto, né? Eu vou deixar a parte melhor para o final, mas dizer que Sansão então vai descer com o seu pai, diz o texto, para essa cidade. Ele vai, parece algumas vezes lá, para acertar o casamento, né? Ele desce com seu pai e nesse momento aqui parece que ele está sozinho na primeira ida, quando um leão jovem, é o que o texto vai dizer. Por que jovem? Porque ele está querendo dizer que o leão era viril, né? Não é um leão velho, todo cansado, né? Era um leãozão top das galáxias, né? Que partiu para cima do cara. Ninguém, em sã consciência, iria caçar ou enfrentar um leão sozinho, né? Até existia caça aos leões, e você pode até pesquisar imagens antigas, né, arqueológicas dos filisteus, que eram conhecidos também por caçarem leões, e é sempre uma patrulha. Pegar um leão não era moleza. Mas o Sansão vai ser aqui, vai ser alvo do leão jovem. O leão parte para cima dele, já está faminto, né? Passou ali o Sansão bonitinho, cheiroso, o leão se arrebentou. Diz o texto que Sansão partiu ele no meio. Eu já vi alguns filmes assim, né? E no filme Sansão pegava a boca do leão aqui, ó, que rasgava ele no meio. Eu não sei como é que foi a luta, mas eu sei que o leão se estrepou, morreu, né? E Sansão matou o leão aqui e continuou a sua viagem como se nada tivesse acontecido, diz o texto. Mas é interessante a gente perceber que existem 3 movimentos do Espírito de Deus em Sansão. Primeiro o autor vai dizer que Deus usou a situação para gerar problema para os filisteus. Primeira ação do Espírito Santo. Deus vai mover Sansão para isso. Segunda ação do Espírito Santo. Quando o leão pula em cima de Sansão, Sansão é revestido do poder do Espírito Santo, da força, e rasga aquele leão. Então, mais uma vez, não vamos julgar Sansão por conta da morte do leão. Não vamos dizer que, olha, Sansão, né, não cuida dos animais, né, porque Sansão é alvo para tudo que é tipo de juízo, né? Olha, Sansão faz uma coisa terrível dessa com um bichinho, né, inocente. O texto diz que o Espírito Santo enche ele de força, então é da parte de Deus, e ele vai rasgar aquele leão no meio. Segue sua viagem como se nada tivesse acontecido. Na verdade, o texto diz que ele matou o leão como se tivesse matado um cabrito. E aí, quando ele volta da cidade, passados-se alguns dias, provavelmente, naquele lugar árido, deserto, seco,
o leão já havia sido consumido. Os animais, provavelmente, os vermes, o sol, o calor, a sequidão, consumiu a carne e ficou só o esqueleto do animal. Se você for ver no original, não é o defunto do leão, é a carcaça do leão, são os ossos do leão. E alguma coisa interessante aconteceu. As abelhas selvagens fizeram uma colmeia no leão. Isso é algo que acontece realmente. Se você der uma lida, vai ver que existem outros relatos, até inclusive das abelhas fazerem em restos humanos, no crânio, por exemplo, de pessoas que morreram nesse tipo de situação. Então Sansão pega o mel, come o mel, né, como se nada tivesse acontecido, oferece para o seu pai também come, e lá vai o povo julgar Sansão. Peraí, Sansão era nazireu. Os nazireus não podem ter contatos com os mortos, e não podem mesmo, tá? Em Deuteronômio. Olha, Sansão, mais uma vez, levando problema para casa. Mas o texto não diz isso. O texto diz que é por causa deste evento que ele cunha um enigma, que vai ser a pólvora aqui, né? Que vai ser a problemática. Ele volta, então, para sua casa, pensa, né, naquele acontecimento e gera um enigma que no seu casamento, versículo 10, ele propõe aos filisteus. O que era o casamento? Era o arranjo das duas famílias, seus pais estavam presentes, a família do pai presente, a família da noiva presente, os 30 convidados aqui presentes, né? Alguns vão dizer que era para defender os filisteus de Sansão, outros vão dizer que não, que era assim mesmo, haviam 30 convidados especiais. O fato é que Sansão propõe o milagre, ou melhor, o enigma, e isso era algo comum no mundo antigo. Era como contar piadas, ou algum tipo de entretenimento social que acontecia. Se propunha mesmo o enigma, as pessoas gostavam disso. E Sansão vai fazer sem muito rodeios, né? Vou propor um enigma. O pessoal, opa, pode propor. Aí há uma aposta, que também era muito natural acontecer. Só que a aposta de Sansão é um tanto, eu diria, substancial. São em torno de 60 peças de roupa. Era a roupa que era um tecido que normalmente eles usavam, algumas versões vai estar capa, e mais uma peça de roupas para festa. Então seria para cada um daqueles convidados, daqueles 30, se eles acertassem, eles receberiam este presente, né? Este pagamento da aposta. Mas se Sansão não tivesse o enigma desvendado até o 7º dia do seu casamento, ele é quem ganharia de cada um essas 2 mudas de roupa. Eles pensam, somos 30, vamos acertar, vamos resolver, tem 7 dias, o casamento tem 7 dias, só se consome o casamento no 7º dia que o noivo se deita com a noiva e consome o casamento, e consuma o casamento. Até então é só cerimonial, social, e aí tá, os dias começam a passar, os caras no 3º já estão desesperados. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Ninguém está conseguindo. E aí o filisteu mostra a sua cara. Ele vai na mulher de Sansão e diz, se a gente não descobrir, a gente vai queimar a tua casa com você dentro, com seu pai dentro, vai botar o terror. Porque você convidou a gente para dar prejuízo na gente. Você percebe o mau caratismo deles. Eles toparam a aposta, não estão conseguindo, partem para a violência, para a agressão. Está aí o problema já semeado. O texto diz que nesse 3º dia, eles chegam nela, e ela então começa a aperrear Sansão. Diz o texto que todo dia ela chora. Você não quer me contar? Você não contou para mim o enigma? E Sansão fala, não contei nem para meu pai, cara, nem para minha mãe, ninguém sabe, por que eu vou te contar? É um enigma. Não, mas você não me ama. Você não me ama, você me odeia. E Sansão não aguenta. O texto diz que ela perturba Sansão com essa churumela toda, e aí ele cede e vai no 7º dia contar para ela. Vou te contar, não conta para ninguém não. Ele conta a resposta e ela vai direto nos filisteus e revela. E aí então eles vão no 7º dia dizer para Sansão a resposta, e aí ele tem que sair para buscar essas roupas. A ação do Espírito Santo acontece mais uma vez aqui, ele é cheio do Espírito Santo, mata 30 filisteus em outra cidade, pega essas roupas e volta e paga
a sua dívida. Aí mais uma vez vão julgar: olha, Sansão trouxe um problema para o seu casamento. Se não tivesse feito enigma, estava tudo bem, mas ele estragou a festa. Olha, Sansão matou 30 inocentes por causa de uma piadinha. Gente, essa é a pior coisa que se pode fazer com o texto. O Espírito Santo encheu esse cara, ele matou, ele julgou os filisteus e está aqui gerando problema. Eles vão descobrir isso aqui, por isso eles vão matar a esposa de Sansão posteriormente. Mas o que é interessante no texto, nesse momento, é a traição da esposa dele. É isso que é marcante. Se Deus em determinado momento colocou Sansão para botar os olhos naquela mulher e se apaixonar, agora ele está vendo que a realidade é dura, porque ela não era fiel a ele. Ela poderia ter se colocado do lado dele: Sansão, te contar uma coisa, estão me ameaçando. Pô, imagina, pá, Sansão ia fazer o quê? Ia arrebentar todo mundo, né? Mas não, ela não faz isso. Ela fica com medo, entendo o medo, mas não entendo a infidelidade. Ela poderia ter se colocado do lugar certo, do lado certo, e ser contada, quem sabe, por uma mulher filisteia, gentílica, mas que se posicionou do lado de um homem de Deus, de alguém que é usado por Deus, do lado certo, e foi de certa forma restaurada, como outras na história da Bíblia fizeram, como algumas realmente traíram sua pátria para se colocar do lado de Deus, e do reino de Deus, e do povo de Deus, mas essa aqui não faz, porque me parece que quando acossado com problemas, quando colocado em lugar de medo, de insegurança, quem sabe a gente toma uma posição, toma uma decisão, levado por essas coisas, e não se posiciona pelo lado correto. Sabe isso? As justificativas que a gente tem tantas vezes para não participar, para não fazer, para não estar junto, para não ir, para não fazer a diferença, elas existem, é sempre sobre medo, sempre sobre insegurança. Ah, mas eu trabalho, ah, mas eu estudo, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho dinheiro. Todas essas circunstâncias são testes, gente, são testes sobre a nossa fidelidade, para que nós realmente deixemos claro qual lado que a gente está. A gente não pode ser assim. Tudo bem, ninguém está ameaçando meu pai e a minha esposa e meu filho de ser queimado aqui, mas vai chegar um dia que vão fazer. Pararam para pensar nisso? Vai ter um tempo que os crentes vão ser perseguidos e as ameaças vão surgir. E aí o discurso de sempre: se a gente não é fiel nas pequenas coisas, vamos ser nas muitas, ou nas maiores. Se não somos fiéis nas coisas pequeninas, como o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa força, a nossa paixão, e seja lá o que for, nós vamos ser no tempo da perseguição, quando realmente os filisteus chegarem e ameaçarem colocar fogo na nossa família. Será que a gente vai se manter fiel do lado de Deus? Será que a gente vai se manter fiel do lado de Sansão? Será que o herói vai brotar na gente de repente, do nada? Ou é algo que é cultivado à medida que a gente vai tomando as decisões certas na nossa vida com Deus? Isso precisa ser pensado e pesado. Não tem mágica. A receita é essa, é progressivo. É nas pequenas coisas. A gente está aí realizando um projeto online. Toma tempo? Toma. Toma menos do que viajar, mas toma. Exige algumas coisas da gente? Exige. Mas é um tempo especial, único, que Deus está colocando para a gente. Eu estou usando isso como exemplo, que pode ser em inúmeras situações da vida cristã. Pode ser vir um culto ou não vir um culto. Pode ser ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, orar ou não orar, que seja. A gente está sempre decidindo, a nossa vida é sempre sobre decisão o tempo todo. E aí a gente se posiciona. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente arruma justificativa. A gente vive assim: ah, não fiz por quê? Ah, mas por quê? Ah, é sempre assim. Se eu não oro, por quê? Não deu tempo, acordei em cima da hora. Se eu não dizimo, é porque não deu para pagar as contas, não, apertou. Se eu não vou à igreja, eu fui o mês todo, só um domingo, caramba. Sabe esse tipo de coisa? A gente fica inventando justificativa, e a justificativa está sempre em cima do medo, da insegurança, do vai dar, não vai dar. E aí o final é trágico, porque Deus está dando a oportunidade do posicionamento, está dando para ela é filisteia? É. Mas ela tem a oportunidade aqui de se posicionar do lado certo da coisa, mas ela não faz. Ah, tadinha, estava com medo. Quem não está? Quem não está? Você acha que os apóstolos
estavam vivendo cheio de coragem o tempo todo, sem medo de nada. Você acha quando Filipe, o primeiro a ser morto dos apóstolos, estava soltando fogos, cantando, feliz da vida? Estava com medo. Pedro estava com medo, apesar de cantar. Mas estavam lá fiéis. A história da igreja é feita assim. Pessoas fiéis, que quando percebem a oportunidade do reino de Deus, se posicionam do lado certo. Não ficam brincando com os acontecimentos e se enchendo, quem sabe, de justificativos. Porque nenhuma justificativa será válida nessa hora. Nenhuma. Não vai adiantar você dizer, Deus, eu não fiz por causa disso. Se você não se posiciona do lado de cá do exército, você está do lado de lá do exército. Esse é ponto. Não tem muro, não tem em cima do muro. Não tem, não deu, não pode. O que o evangelho exige da gente é posicionamento, caramba. Eu sou parte de algo especial, essa é a minha identidade, eu não nego fogo, eu estou aí para o que... É isso aí. Ou não é isso aí, ou é flácido. Ou é uma semana chorando, Sansão, me conta, né? Porque, caramba, você não me ama. Vitimismo não, gente. Hoje eu passei uma situação meio... Eu acho que eu usei um pouco da força exagerada de Sansão aqui, então eu estava lendo o texto, né? Acabei sendo influenciado, né? O Luca tem, vou contar em off aqui que ele não escute, tem desenvolvido uma característica, eu acho que é uma fase, né? Ele justifica tudo. Tudo ele tem uma explicação. E eu já identifiquei isso algumas vezes, mas hoje eu dei na cabeça, né? Ele... falar isso aqui vai gravar, mas o que tem? Ele tá indo no banheiro e não dá descarga mais, né? Aí tu vai falar, cara, não deu descarga. Essa descarga tá ruim. Aí eu falei, mas só tá ruim contigo, porque com todo mundo funciona. Ah, não foi eu. Foi outra pessoa. Não foi, Luca? Tá nessa vibe, né? Aí hoje no almoço, a gente estava almoçando, né? E aconteceu de novo, né? Lidiane comentou, aí ele fez aquela cara dele. Foi eu? Não me lembro. Aí eu peguei, velho, foi tu? Acho que foi. Por que você não deu? A descarga estava quebrada. Como estava quebrada? E a consertou? Não, às vezes ela não funciona. Ela sempre funciona. Aí eu peguei e falei, tu tem que começar a assumir as coisas que você faz de errado. Diz assim, papai, fui eu, desculpa, depois eu lembro e... né? Não é ficar dizendo que não foi. Aí ele foi, olha só como é que é interessante isso, né? O ser humano é uma parada, né? Foi pro lado da Lidiane e falou, mãe, me defende. Usando a mãe agora. Me defende. Aí a Lidiane falou, não, ele tá certo. E aí ele foi, quis fazer uma pirraça, né, velho? Aí o Sansão brotou, né? O chinelo azul do Sansão lá. Vem cá, velho. Tu vai começar a assumir tuas broncas agora. Fez errado, assume. Não vem com vitimismo, não. Pá, de castigo. Aí que é interessante, né? A força bruta que produz a docilidade. Virou uma seda depois. Ai, papai. Quer que eu dê descarga pra você? Só falta falar isso, né? Quer que eu dê pra você, né? Ficou um doce. Mas percebe já uma característica que a gente tem de ficar se vitimizando, colocando culpa nas outras coisas. A gente não faz, não se posiciona, tem sempre uma justificativazinha que a gente sabe que é mentira no final da história, mas que funciona como álibi pra gente realmente não participar ou não fazer. O pai da Lidiane tá ligando. Fazer o quê, né? Tô no culto, Paulo. E avançando no texto, né? A parte aqui bem interessante é do enigma. O enigma ele brota da morte do leão, mas não explica muita coisa, né? Parece que é só uma coisa que Sansão inventou na hora. A gente até vai pensar, né? Mas como é que os caras vão descobrir isso, né? Porque ele falar do forte sai, do que come, né? Do caçador, do que come saiu comida. E do forte saiu doçura. Só ele sabe do episódio do leão. Como é que se adivinha um negócio desse? Como é que eu vou chegar à conclusão? Que tipo de enigma é esse? É injusto isso aqui, né? Mas alguns vão dizer que naquele período havia uma interpretação dos astros e que no mês de junho provavelmente simbolizava o leão
E havia também um outro apontamento que simbolizava o mel, as abelhas, e que se usasse um pouquinho do conhecimento astrológico, não era algo muito difícil, a coisa dos signos filisteus, eles identificariam sobre o que Sansão estava falando. Então parece que ele não tirou isso da cabeça do nada e forjou um negócio incompreensível. Usando um pouquinho de inteligência era possível, os caras não conseguiram. Mas existe outra coisa bem interessante nesse texto, que leiam comigo: do que come saiu comida. E aqui ele está falando do leão. O leão era o caçador e que virou comida para outros animais. E parece que o leão aqui representa os filisteus. Eles eram o leão, eles eram os opressores, eles eram os caçadores, mas iria ter início aqui uma revolução, e eles viriam a ser a caça. Então, o leão aqui não está à toa. A ação do Espírito Santo ali para levar Sansão a matar aquele leão e cunhar este enigma não é de graça, tem um significado. O leão vai ser dominado, o que caça vai ser caçado. Mas tem algo mais que é bem interessante, que e do forte saiu doçura. E o forte também é o leão, porque morto foram as abelhas e produziram um mel, mas também é Sansão. E percebam, Sansão, a história, eu posso adiantar, vai ser trágica. Ele vai ser preso, né? Seus cabelos vão ser cortados por causa de uma outra mulher, e ele vai ser cegado pelos inimigos, né? E no momento ali, que vai ser o último momento de Sansão, ele vai pedir a Deus força mais uma vez, e o Espírito Santo lhe encherá de força, e ele vai então empurrar as colunas daquele lugar público, né, daquele areópago cheio de pessoas vendo ali a humilhação dele, e ele vai matar um monte de filisteu, e ali começa a revolução. E aí mais uma vez vão julgar Sansão. Olha aí, suicida. Sansão se matou, cometeu suicídio. Olha como é que Sansão é um cara que... Mas a gente esquece que o Espírito Santo de Deus foi quem encheu ele para aquela última manobra. Do forte, Sansão era forte, saiu doçura. Ele dá a vida dele para a libertação do seu povo. Entende isso? A caça vai ser caçada, e do forte vai sair doçura. Isso me lembra muito, porque Sansão é tipo de Cristo, o próprio Cristo. Jesus é Deus, e tinha poder suficiente para acabar com aquela brincadeira no estalar de dedos. Mas o que ele faz? Do forte se produz doçura. A força de Jesus, o dunamis do Espírito Santo, estava no fato de que ele iria ser fiel até o fim, até a morte, e morte de cruz, amando os seus inimigos. Essa é a docilidade que o forte produz. O forte no reino de Deus é aquele que produz coisas belas. A força do Espírito Santo é aquela que produz coisas de uma beleza extraordinária, de uma docilidade extraordinária. Não é a selvageria de Sansão, apesar de ter acontecido isso em alguns momentos porque era necessário. A força do Espírito Santo produz em nós, quem sabe, a capacidade, olha que coisa mais interessante, de sermos frágeis. Sabe? Paulo vai dizer isso, porque é quando sou fraco é que sou forte. Paulo não diz isso? Deus colocou um espinho na minha carne, não é? Mensageiro de Satanás, ele vai dizer, pedi para Deus tirar esse espinho, roguei a Deus, mas Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe isso? A força do Espírito Santo é dócil, acalma, é poder, é dunamis, sim, mas ela produz docilidade, a docilidade do mel. Ela produz realmente a ponta, é o amor, é a restauração. E quem sabe a gente, nessa luta, sem identificar o inimigo ao certo, tenha se enchido de armas,
ser acolhido num canto e preparado para a briga aqui com os punhos. Mas não é com os punhos. É realmente com a mensagem de restauração. É isso que a força do Espírito Santo produz. Não é a selvageria, não é a brutalidade, não é a troca de socos, de golpes. É realmente o amor restaurador. E isso é bem interessante, porque é realmente num momento de intimidade, não é? Eu diria que a intimidade que o amor produz é a intimidade que tira do outro a defesa e gera nele, quem sabe, fragilidade, porque ele não tem medo de mostrar que é frágil. E não é assim no casamento? Eu não preciso ficar me defendendo da minha esposa, tentando ocultar dela as minhas falhas, os meus medos, os meus anseios, como a gente faz na rua, não é? Para ela, ela sabe, não dá nem para esconder. Ela bate o olho, sabe quando eu não estou bem. Ela sabe quais são os meus problemas, o que me aperreia, o que tira o meu sono. Ela sabe isso tudo. Uma vez, até na casa do André, a mãe do Mateus me falou uma coisa maneira, que eu até hoje exijo da minha esposa, né? Principalmente depois do Covid. Ela falou, né, que o teu pai ronca pra caramba, né? Que o ronco do Michael é um negócio. Aí eu falei, mas como é que você consegue dormir? Ela falou uma coisa assim, ó: quando ele está roncando, aquilo me dá uma paz tão grande, porque eu sei que ele está dormindo, porque eu passei noites e noites sem ouvir aquele ronco, porque ele não conseguia dormir, por causa dos problemas. Então o ronco dele me traz paz, eu sei que ele está dormindo, eu sei que ele está em paz. Sabe, agora eu falo com ele de anel, espera aí, não reclama não, velho. Tô roncando, pô, tô dormindo, né, bicho, compreende, né, vai me cutucar, vai me acordar, vai acabar com o meu sono. Porque o casamento gera esse tipo de intimidade, de você se defender. Pode ser frágil com o outro, pode demonstrar os nossos medos com o outro, e é assim o chamado de Deus para a gente. A força do Espírito Santo não vai gerar na gente homens e mulheres que ficam na defensiva o tempo todo, não. O chamado para o relacionamento é para produzir docilidade, é para produzir, quem sabe, insegurança diante de Deus. Pai, eu não sei, eu não tenho medo. E Ele vai nos chamar para perto, e o mel vai brotar. E quem sabe, eu estou falando docilidade toda hora, né? Eu vou mudar a palavra melifluosidade do relacionamento com Deus, vai ser algo bem latente. Por isso eu separei um trechinho de um livro, se essa caixa me permitir. Esse é o mensageiro de Satanás que Paulo fala. É isso aí, ó. Mas ela vai se converter, tanto que ela vai apanhar. Eu vou ler um trechinho para vocês, vou mostrar o livro aqui. Meditate, do Osmar Ludovico, um pastor, e ele escreveu Inspiratio e Meditatio. São dois livros que eu sempre dou uma buscada aqui, que é bem interessante. Ouça isso aqui: amar significa abrir um espaço em que o outro se sinta seguro para se tornar vulnerável. Só pode amar quem está em contato com a própria fraqueza, que é um gesto de ternura. Amamos quando acolhemos o outro de modo que ele não sinta a necessidade de garantir espaço, de se defender, de lutar, de se proteger. Só o contato amoroso com a realidade de nossa sombra pode transformá-la. Tiranos não têm amigos, são incapazes de amar, de gestos, de ternura e intimidade, e abominam a fraqueza. Ao invés de mostrar vulnerabilidade diante do outro, eles se justificam, se projetam e se defendem. O medo de ser usados e abusados os torna cheios de suspeitas e entram na relação armados para se defender. Sentem-se ameaçados e recuam. Precisam do espaço da bondade e da graça do outro para processar as torpezas. A bondade é um dos mais lindos aspectos do amor. No espaço aberto pelo amor, posso fazer contato com a minha finitude e fragilidade. E diante da face amorosa do Todo-Poderoso, enxergar minha humanidade caída, limitada e, ao mesmo tempo, minha sublime vocação para ser amado e aceito incondicionalmente por Deus. A bondade do Deus Trino cria esse espaço para sermos nós mesmos. Somos amados em nossas maiores fraquezas e assim podemos admiti-las e transformá-las. Defender e esconder as fraquezas
são heranças do pecado original. Aquele que é amado por Deus, aquele que é cheio do poder do Espírito Santo, ele realmente se abre à fragilidade, à docilidade, ao belo que o relacionamento com Deus pode produzir. O último gesto de Sansão, com toda a sua força, vai ser mel. Vai ser dar a sua vida pelos seus irmãos. O último gesto de Cristo naquela cruz vai ser: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E expirou. Amém? Vamos ficar em pé e orar?